certo de que vou enchê-las de almas pro Rei. Olá, queridos irmãos, eu sou o Padre Nivaldo Magela, atualmente sou vigário paroquial da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, aqui no bairro Magano. Então estamos nos encontrando para fazermos uma breve reflexão sobre o sentido da Palavra de Deus em nossas vidas. Setembro é um mês oportuno na Igreja, sobretudo no Brasil, para podermos meditar um pouco sobre a Palavra de Deus, às vezes meditando um livro ou outro, mas é muito importante que também aprendamos a relacionar com a Palavra de Deus. Então poderíamos dizer que tem 3 níveis de percepção e de vivência da Palavra. Nós devemos ser homens de palavra, homens e mulheres da palavra e homens e mulheres palavras vivas. O que significa homens e mulheres de palavra? Significa que nós temos uma atitude moral, um modo de entender a palavra de Deus e nos mantermos naquilo que assumimos como compromisso. É um comportamento, digamos, moral. Depois, homens e mulheres da palavra. Nós então devemos nos aproximar da palavra de Deus para meditar, amar a palavra de Deus, trazê-la para dentro do nosso coração. Então esse é um nível muito importante, uma vez que a palavra de Deus deve ser conhecida afetivamente, nós temos que ter amor a ela e ao mesmo tempo de forma efetiva. E um terceiro passo, que esse é o mais importante, homens e mulheres, palavras vivas, como sugere São Paulo, que a palavra de Deus não esteja escrita em papel ou em pedra, mas que esteja escrita a palavra na carne do nosso coração. Então, esse é o grande passo. À medida que vivemos os meses dedicados à palavra de Deus, sobretudo setembro, é isso que a Igreja pretende, que nós compreendamos a palavra para nos tornarmos palavras vivas. Quem encontrar conosco, conviver conosco, possa meditar, entender e viver a palavra de Deus. Então assim, somos convidados a dar esse passo. Como posso me relacionar com a palavra de Deus? Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos a história daquele eunuco que estava fazendo uma viagem. E São Filipe encontra com ele e observa que ele estava lendo um livro do profeta Isaías. E aí então ele pergunta, o que você está lendo? E ele cita, e logo em seguida, você entende? Ele não há quem me explique. Então Filipe se acomoda, começa a explicar a Sagrada Escritura e faz, vamos dizer assim, um trecho da viagem junto com este homem, que depois que ouviu vivamente a palavra de Deus, ele se encanta e sugere a Filipe, será que você não pode me batizar? E Filipe então aproveita ali e o batiza. Deste exemplo da palavra de Deus, vemos que então a leitura da palavra ajudada pela Igreja. Então assim vamos vendo como que de fato nós precisamos do auxílio da Igreja e das pessoas, para que elas iluminem a nossa inteligência, o nosso entendimento, para que esclareçam para nós até mesmo os aspectos mais difíceis da palavra de Deus. Quando a gente relaciona leitura e tradição, nós estamos entendendo a tradição não como se fosse algo perdido no passado. Tradição significa traditio, ou seja, como que a fé vem sendo traduzida ao longo dos tempos. E aqui então a gente percebe uma coisa bonita na Igreja, a comunhão dos santos, ou a comunhão através do tempo. Então nós olhamos para esses nossos irmãos mais velhos na fé, aqueles que procuraram interpretar a palavra de Deus, aprofundaram o sentido e foram transmitindo este conhecimento ao longo dos tempos. E nós, como que nos somamos nessa procissão, ouvindo esses nossos irmãos mais velhos e nos propondo também a transmitir o sentido da palavra de Deus a outros que virão junto de nós. Então, o que a gente deve evitar é o que chamamos de uma leitura individual, solipsista, né? Que eu não dependo de outras pessoas, não. Então, eu aproximo do livro, mas eu deixo que outros irmãos se aproximem de mim. Aqueles que são os irmãos mais velhos, os santos, outras pessoas, o catequista, o sacerdote que está ao nosso lado.
Então, é uma leitura com a igreja, com a igreja. Então, mais do que simplesmente a gente pensar que a gente está atrás do livro como algo material, nós estamos atrás do coração da igreja, que ali está esse livro, aonde então, junto com outros irmãos, vamos aprendendo. Então, eu e vocês, quando pretendemos meditar a palavra de Deus, compreendê-la melhor, devemos então nos aproximar de outros. E aí então a igreja apresenta tantos caminhos, né? Círculos bíblicos, meditação em comum, retiros. Então, ler a palavra com a igreja. Isso é muito importante para que assim o nosso amor à palavra de Deus possa crescer ainda mais. A igreja ou a palavra de Deus continua falando. É importante isso, que às vezes a gente imagina que a palavra de Deus ficou estacionada lá no tempo de Jesus ou naqueles que viveram no Antigo Testamento. Então, a palavra continua falando. Tanto é que nesses dias, ouvindo o Evangelho de São Lucas, Jesus vai dizer, hoje a palavra se cumpriu. Ao dizer isso, Jesus atualiza nele a palavra de Deus. Então também nós pensamos assim, a palavra continua falando e se atualiza em cada um de nós. Então, quando eu me proponho a proclamar um texto, a ler um texto da palavra de Deus para uma assembleia, na minha comunidade, quando eu pretendo rezar a palavra de Deus, eu devo fazê-lo com o meu coração, que às vezes a gente pode correr o risco de entrar numa espécie de impessoalidade. Eu falo um texto que parece que não é meu. Não, nós devemos entender o texto, amar o texto e fazer com que aquelas palavras sejam minhas. Na missa tem um chamado sum sum corda, corações ao alto. Essa exclamação está ali imediatamente na oração eucarística. Mas poderíamos dizer que esse sum sum corda deveria estar também no início das leituras da Palavra de Deus em nossas missas e também na nossa meditação. Sum sum corda, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, quando vamos ouvir, vamos proclamar, o nosso coração tem que se elevar, para então assim possamos estar unidos ao sentido e ao mesmo tempo tornando aquela palavra viva. Ela sai do livro e se torna viva na minha voz e na minha própria vida. Então assim, nós devemos pegar esse sum sum corda, corações ao alto, e colocá-lo ali bem no início da primeira leitura, ou mesmo em nossas casas, como quando formos proclamar e assim meditarmos a palavra de Deus. Então assim, a palavra de Deus continua falando, não está lá atrás. Ela é tão viva que ela se mistura às fibras do meu coração, se mistura à minha inteligência, se torna palavra viva na minha própria voz. E assim então vamos entendendo que de fato a palavra de Deus continua viva, Cristo continua falando, Deus continua revelando a sua santa vontade. Para compreender a Escritura, como fazermos para nós compreendermos e ajudar outros a compreender? Certa vez o Papa Bento XVI contava de um certo amigo seu que estava ali conversando sobre o sentido da palavra de Deus. Ele disse assim, que usou muitas figuras, foi ajudando com um tema ou outro, para tentar fazer essa aproximação. Num certo momento, seu amigo disse assim, mas olha, e a palavra de Deus mesma? Que às vezes nós ficamos com aproximações. Pegamos uma coisa, pegamos outra, explicamos isto, falamos aquilo, mas muitas vezes a gente não faz uma aproximação real com a palavra de Deus. Então somos convidados a perceber isso, é preciso ler a palavra, que às vezes a gente lê muitos outros comentários, outras explicações, mas a nossa aproximação à palavra de Deus pode ficar um tanto quanto defeituosa. Ir na palavra de Deus, ir nos santos evangelhos, sobretudo, para termos essa relação pessoal com Cristo. Então, assim, a nossa aproximação ou compreensão deve ser feita nessa relação direta. A palavra é Cristo. Então, não estamos relacionando com um livro, mas como uma pessoa. Um fato histórico interessante. Os discípulos e os apóstolos
não tinham os santos evangelhos. Se a gente parar e pensar assim, quando é que foi escrito os primeiros evangelhos? Anos 65, 70. Quando é que Cristo morreu? Nos anos 30. Então são 30 anos de diferença. Então os discípulos não tinham, vamos dizer assim, um Novo Testamento nas mãos. Poderiam ter o Antigo Testamento, a Torá, outros livros. O que eles precisavam falar? De Jesus, da pessoa de Jesus. Então, certamente, quando foram se recolhendo nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas antes disto, falaram de Jesus. Então, nós devemos pensar assim, como vou apresentar um amigo meu? Será que eu vou abrir um livro e ler, vamos dizer assim, onde nasceu, o que ele fez, como se fosse uma apresentação de uma autoridade? Então, se fizermos isso com um amigo, os amigos que pretendem conhecê-lo vão estranhar, deve ser uma autoridade, não um amigo. Então, o que os discípulos nos ensinam nesses primeiros 30 anos, ou quase 40? Falaram da pessoa de Jesus. Estavam falando de um amigo. Então, procuravam traduzir aquilo que souberam de Jesus de uma forma tão viva, com tanto amor, que eles então fizeram com que as pessoas compreendessem. Depois, a gente vai percebendo que as comunidades, os apóstolos, os discípulos foram dando corpo, escrevendo essas histórias. Então, é preciso que a gente entre muito na palavra de Deus, de tal modo que a gente comece a falar de Jesus com tamanha intimidade que ele se torne verdadeiramente vivo. Então, assim, a gente deve pensar assim, vou sair pelo mundo falando de Cristo, mas não preciso trazer ou colocar uma Bíblia debaixo do meu braço, colocá-la em meu coração e pretender de falar vivamente de um amigo. E aí a gente sabe que quando a gente fala de certos amigos com tanta força, que quando ele aparece, alguém diz assim, esse é o fulano, ele já falou muito de você. Então que as pessoas possam, encontrando Jesus, reconhecer o mesmo Jesus que nós estivemos falando. Então assim, compreender a palavra de Deus e vamos ajudar outros a compreender. Mas não esqueçamos, com o nosso modo vivo de falar de um amigo que nós amamos bastante. Da Escritura à Vida. Quando falamos deste tema, da Escritura à Vida, nós queremos reforçar uma coisa que é muito importante. Muitas vezes pretendemos encontrar a palavra de Deus somente na Bíblia. E aí esquecemos que a Bíblia, a palavra de Deus, se atualiza na vida das pessoas. Então, na tradição da igreja, dos cristãos, a vida dos santos, por exemplo, é uma tradução da palavra de Deus. Então, quando eu medito a vida de um santo, vou procurando entender como que ele correspondeu ao chamado, como ele colocou em prática a vida na vida a vontade de Deus, aí vamos percebendo que, de fato, ali está a palavra viva. Na primeira grande, vamos dizer, historicamente, a formação dos santos foram os mártires, esses que morreram e derramaram o sangue por obedecerem a Deus. Esses escritos, vamos dizer assim, as atas da vida dos santos ou o momento de sua morte, repetiu em muitos casos os mesmos elementos que aconteceram na morte de Cristo. As acusações falsas, a sua morte, a execução e a sua fé e entrega nas mãos de Deus. Então vamos dizer, quase que uma repetição constante da vida de Cristo. Agora, da morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos dizer assim, olhando para os mártires, literalmente víamos ali Cristo novamente se oferecendo em sacrifício e colocado na sua cruz. E depois vemos os outros modos, como que de mártires vieram os confessores. Os confessores eram aqueles que foram para o martírio, sofreram muito, mas não morreram. Então eles são chamados confessores. Depois vieram as virgens, depois vieram os santos padres da igreja, depois vieram os monges, vieram depois os mendicantes. Hoje se fala de uma santidade traduzida na vida cotidiana, e aí vemos quantos e quantos leigos vão também se tornando santos. Então, em tudo isso, a gente pode dizer, olha também para a vida dos teus irmãos, e a gente vai se impressionar como há muitos exemplos
de homens e mulheres que atenderam ao chamado de Deus, colocaram em prática a vontade de Deus e doaram sua vida. Uns pela graça do martírio, outros pela doação no trabalho, outros pela missão. Então, uma multiplicidade de modos, vamos dizer assim, das pessoas atualizarem a palavra de Deus. Então, por isso que às vezes nós católicos somos acusados de ter pouca relação com a palavra de Deus. Aliás, é muito interessante, o Banquete do Cordeiro, Scott Hahn, ele chega a dizer isso: não deixe que acusem que não temos uma relação com a palavra de Deus. Pense, quando rezamos o terço e o rezamos bem, nós pelo menos sabemos 20 passagens da Sagrada Escritura. Quando a gente se propõe a rezar a Via Sacra, nós temos 14 passagens da Sagrada Escritura. Quando nós vamos à missa, quando entramos numa igreja e deparamos com uma representação do batismo, quando deparamos com um sacrário, lá os anjos e os santos, ou seja, nós temos vários modos da palavra de Deus estar presente em nossa vida. Na arte cristã, aí nós vemos em nossas igrejas, em nossas casas, na nossa oração pessoal, quando rezo o Santo Rosário, quando rezo o terço, nos livros de orações, quantas imagens que a gente bate os olhos, a gente já entende. É Deus que está falando conosco e nos convidando a ter um recolhimento. Então, assim, é mês da Bíblia, é mês da gente valorizar o livro, ler o livro, mas também a gente perceber que a palavra de Deus está viva na vida dos santos, que nós convivemos, contemplamos e rezamos, pedimos a intercessão, e a palavra de Deus espalhada de diversos modos, sempre nos convidando a ter uma compreensão e uma relação mais viva, como vamos dizer assim, com a vontade de Deus. E por fim, para poder nos ajudar, na prática, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, leitura contínua do Novo Testamento. É muito importante a gente pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, seguir até o Apocalipse. Por que a gente tem que ter uma atenção especial ao Novo Testamento? Porque ali está a vida de Jesus. E quando a gente vai sequenciando a leitura pelas cartas, pelos Atos Apóstolos, a gente vai então atualizando de algum modo a vida de Cristo na vida da igreja. Então, qual que é a sugestão? Todos os dias, começando de Mateus 1, 5 minutos de leitura do Santo Evangelho. De tal modo que a gente começa a ficar tão ligado à palavra de Deus que a qualquer momento a gente pode lembrar de algum fato da vida de Jesus. Atenção, eu não estou desprezando a leitura do Antigo Testamento, que é importante porque, de algum modo, o Antigo Testamento nos faz entender claramente o que acontece no Novo Testamento. Mas estou sugerindo leitura contínua, um texto atrás do outro. Padre, eu já faço a liturgia diária. Isso é uma outra coisa, porque a liturgia diária cria uma sequência que é muito boa, mas essa leitura contínua, cada dia. E de tanto que nós vamos lendo, vamos entendendo, essa palavra, a vida de Jesus, vai se tornando tão íntima a nós, e nós tão íntimos de Jesus, que a gente já consegue até dizer, olha, isso está aqui, está ali, Jesus fez isto, A gente começa a dizer com maior clareza estas coisas. Leitura contínua do Novo Testamento, 5 minutos por dia. Outra coisa que nos ajuda bastante é a chamada leitura espiritual. Junto aos nossos livros, pegar um livro sobre vida de um santo, alguma coisa, aonde eu possa fazer uma leitura também contínua, 10 minutos. Mas um livro que não tem nada a ver com a Bíblia, recordem-se que em outro trecho dizia que nos livros espirituais e na vida dos santos se atualiza o chamado de Deus, a vocação de Deus e a vontade de Deus. Então, portanto, não são coisas paralelas, elas se fazem compreender. Então, 5 minutos, leitura do Novo Testamento. 10 minutos de algum livro espiritual. Isso, então, nos ajuda. Uma terceira sugestão, escolher um dia da semana e fazer uma meditação do terço.
Então, normalmente a gente reza o texto todo dia num contínuo. Então, pegamos os mistérios e vamos rezando direto. Mas escolher um dia. Hoje, quinta, eu vou pegar os mistérios luminosos e não só vou rezar o texto, mas vou dar uma parada. E existem muitos livros que nos ajudam a meditar. Na semana que vem, olha, terça-feira, então eu vou pegar os mistérios ali dolorosos e vou fazer essa meditação. Domingo eu tenho um pouco mais de tempo. Ótimo. Então, no próximo domingo eu vou fazer. Então, de tal modo que em um mês, pelo menos, a gente possa fazer a cada semana uma oração do terço, meditando cada mistério. Então, aí a gente vai também aprofundando a palavra de Deus por este caminho. Então, vamos dizer, 5 minutos, Novo Testamento, 10 minutos para uma leitura espiritual. Uma vez por semana, escolher um texto para a gente poder, uma parte do texto para a gente poder meditar. Tudo isso, lógico, se quem vai à missa diária está ouvindo a palavra de Deus. Devemos ir à missa dominical, ou aqueles que nesse tempo ainda têm algum impedimento, mas ouvindo a palavra de Deus no domingo, também vai enriquecendo. Então, é um caminho com a igreja, quando a gente vai à missa, abre a liturgia diária, um caminho pessoal. Então, são os dois caminhos que são necessários. Então, vamos aproveitar esse mês da palavra de Deus, da Bíblia. Então, abrir a Bíblia, colocá-la em nossas casas de uma forma muito bonita. Deixar claro, como está aqui, né, com a Bíblia aberta, uma flor ao lado, para que todos quantos saibam entrar em casa, recordar, estamos num tempo da gente abrir a palavra de Deus, lembrar dela, para depois continuarmos o exercício contínuo. Mas também vou sugerir a vocês, coloca do lado uma imagem de nossa querida mãe. Ela, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Então, quando a gente vai para junto de Nossa Senhora, a gente vai aprendendo coisas muito bonitas com nossa querida mãe. 2 vezes, São Lucas disse no seu Evangelho, Maria guardava e meditava todas estas coisas no seu coração. Vamos para o junto do coração de Maria, porque aí a gente vai entendendo isso que ela fazia, meditação e escuta para colocar em prática a palavra de Deus. Então assim, uma Bíblia com flor, nossa querida mãe ao lado e eventualmente acenda também uma vela para lembrar que a palavra de Deus é luz que ilumina a nossa fé, luz que ilumina a nossa inteligência e luz que ilumina também os nossos passos. Aquele abraço, vamos pedir a ajuda de nossa querida mãe, a sua intercessão e também uma bênção, para que não nos falte o auxílio de Deus, do Espírito Santo, para que nos tornemos outro Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possa abençoá-los hoje e sempre, para que todos nós nos tornemos palavras vivas e passemos pelo mundo fazendo bem, como o Cristo de Maria passou. E Ele vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a Mãe dele. Bendita seja a Virgem Maria, luz para a noite e paz para o dia. Esta paróquia que primeiro foi chamada com belo nome, Imaculada Conceição, Mãe do Socorro, hoje por todos proclamada, é a mesma mãe, é o mesmo amor, mesma missão.